O Giro Metropolitano está no ar para você aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Sempre importante ter esse contato, dialogar sobre a região metropolitana, sobre o estado de Pernambuco e levar serviço para você, levar informação, canais de atendimento. A gente está aqui para lhe ajudar, é claro que com os nossos convidados. Então é muito importante que você esteja sempre atento, sempre ligado nas informações do Giro Metropolitano. A gente está ao vivo na Rádio Jornal e para você que nos acompanha pelo YouTube, seja da Rádio Jornal ou de JC Play, o recado logo de cara, de partida é o seguinte: assina o canal, ativa o sininho, recebe todos os conteúdos para ficar bem informado, aqui com a credibilidade do JC. E eu estou com a alegria hoje de receber o defensor-geral Henrique Seixas. A gente vai bater um papo sobre defensoria, vai falar de atendimento à população. Seja bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio. Obrigado, agradeço, Natália, fico feliz de participar do Giro. É um canal que a gente sabe que tem uma credibilidade muito grande de levar informações para a população, sobretudo informações essenciais, né, que as pessoas, inclusive, têm direito, que são gratuitas e que é importante que cheguem até a ponta para que as pessoas possam procurar adequadamente e o local certo aqueles serviços que são ofertados já à população. Então, agradecendo ao Giro pela oportunidade de a gente estar aqui dialogando um pouco. Prazer é nosso. E os serviços que a população precisa, doutor, eles são muitos. A gente no jornalismo acompanha muito essa vulnerabilidade das pessoas, né? Vulnerabilidades que se apresentam em meio a um conflito familiar, que se apresentam em períodos chuvosos, em que as pessoas não sabem a quem pedir ajuda. São tantas as questões que vão surgindo e é natural, você às vezes não tem informação, você não tem o conhecimento e não sabe a quem pedir ajuda. E a Defensoria Pública, ela sempre surge como essa válvula de escape, de auxílio para quem não tem uma renda, por exemplo, para contratar um advogado. E eu queria entender isso com o senhor, doutor. Quem pode fazer uso da Defensoria Pública, perdão. Quem pode fazer uso da Defensoria Pública? É todo cidadão, é toda cidadã, tem que ter renda para isso. Como é que funciona? Até bom o trocadilho, porque a gente tem que estar em contato sempre com todas as instituições. A gente falou da chuva, eu já lembrei da defesa. É isso aí. Mas excelente pergunta, para que deixe claro para as pessoas que a Defensoria Pública é uma instituição constitucionalmente prevista, então está na Constituição, está lá previsto, tem o tópicozinho dela, que serve para que faça atendimento à população que não tem condições de pagar a advocacia privada, um advogado privado, que pode ter uma atuação tanto na parte administrativa quanto na parte judicial, e aí eu vou explicar o que seria essas duas opções, né? Então, essas pessoas elas têm direito ao serviço, né? É um advogado público, para que tenha os seus direitos resguardados, para que resgate sua cidadania, enfim, para que faça uma inclusão social, porque muitas vezes as pessoas que estão com seus direitos atingidos e vilipendiados, elas precisam procurar alguma instituição para resguardá-los. E essa instituição é a Defensoria Pública. Lembrando que todo o serviço da instituição ele é gratuito, então não tem qualquer tipo de custo para que a população procure e venha a ter ainda mais problemas. Então, é gratuito, um serviço hoje prestado com muita qualidade, eficiência, humanizada. A gente sabe que os golpes são tão frequentes, né, doutor? Então é sempre importante falar isso. Não tem cobrança para você dar início a um processo, não tem cobrança para atendimento, não tem cobrança para acompanhamento, não sei se a Defensoria acompanha a audiência, por exemplo, mas não há cobrança. Para evitar qualquer possibilidade de golpe, não é cobrado nada do cidadão. Não, ninguém tem que pagar nenhum centavo, não tem que pagar nada. O serviço é totalmente gratuito, do início ao fim, participa de audiência, inicia processo, acompanha o processo até o seu final e acompanha aqui em Pernambuco, e a gente vai falar dos locais de atendimento um pouco também. Sim. Acompanha nos tribunais superiores, então STJ, STF, inclusive deixando já registrado aí que a Defensoria tem um índice de êxito no STJ muito grande, aproximadamente 33%, então é um índice de excelência se considerado nacionalmente os critérios que são adotados. Isso, inclusive, é uma informação prestada pelo próprio STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E como você falou, em relação a quem pode usar a Defensoria Pública, que é aquela pessoa que não tem condições de arcar com o pagamento de um advogado, que se diga que nós usamos alguns critérios. E o primeiro critério é justamente o financeiro, o orçamentário, aquele que você falou aqui,
se tem que se comprovar renda, se tem que ter algum contra-cheque, algo do gênero. Então, dentro desse critério que é adotado, aquelas pessoas que têm e que recebem até 4 salários mínimos... Até 4 salários mínimos, doutor. Isso. Elas podem se utilizar dos serviços da Defensoria Pública. E aí um dado que é importante que a gente traga aqui... Só um parênteses aqui. Esses 4 salários mínimos são por família ou é pelo cidadão? Porque renda você familiar. É renda familiar. Isso é importante, né? Porque você pensa... Tem que fazer esse somatório, né, doutor, para conseguir equalizar essa conta. E as pessoas têm muita dúvida com relação a isso. Então, são 4 salários pela família. Se tem 3 pessoas que moram em casa, as 3 trabalham, entra todos os salários aí nesse cálculo. Isso. Mas via de regra, e aí também que se diga, as pessoas que procuram a Defensoria Pública, às vezes sequer têm comprovação de renda, e aqueles que têm comprovação de renda, eles, em regra, também estão apenas com uma pessoa que tem algum tipo de renda formal, né? E por isso que, quando você bem colocou, Natália, a necessidade de comprovação, quem tem, lógico, o seu contra-cheque, é importante que se leve, né? Porque dificilmente no trabalho informal, que autônomos, motoristas de aplicativo, é muito difícil você trazer qualquer tipo de comprovação de renda. E dentro desse ambiente, se nós levarmos em consideração esse patamar, hoje aproximadamente 90% a 92% da população ele é um potencial usuário da Defensoria Pública, né? Então, uma enormidade da população, uma grande parte, 92%, quase a sua totalidade, é uma potencial usuária da Defensoria. E afora essa hipossuficiência que nós chamamos de financeira, que é da renda, existem também outras situações que acabam por levar as pessoas a procurarem a Defensoria Pública, né? Ela pode estar com algum endividamento, algum empréstimo, arcar com algum custo de plano de saúde que comprometa a sua renda. Ela pode se encontrar num momento de vulnerabilidade outro, né? Por exemplo, o idoso, a mulher vítima de violência, alguém que esteja internado e que há a necessidade de um acompanhamento emergencial e urgente pela Defensoria Pública, em casos desses, que aí a vulnerabilidade é outra, que não somente a financeira, é outra vulnerabilidade, ele pode também fazer uso e ser utilizado dos serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado. Mas, de toda forma, sempre precisa existir essa combinação da renda familiar. A renda familiar vai ser observada em todos os casos. Por exemplo, o cidadão e a cidadã que está lá achando que está sofrendo abusividade no seu plano de saúde, consegue pagar o plano, tem o plano, às vezes faz o plano porque tem uma pessoa idosa em casa, quer ter um cuidado maior, mas acha que o valor está abusivo. Só que essa pessoa, no somatório da família, está recebendo 5 salários, doutor. E aí? Aí, se ele tiver o comprometimento de sua renda, e que é possível que tenha um comprometimento nesse caso, ele pode ser utilizado dos serviços da Defensoria. O plano, às vezes, é caríssimo, né? Não há uma necessidade de que haja a conjugação dos 2 fatores. Se ele tiver a hipossuficiência dele financeira, ele pode se utilizar, independente da condição financeira. Se ele tiver numa condição de vulnerabilidade social, ele também pode ser utilizado dos serviços da Defensoria. E é importante que se diga que esse critério ele não é levado em consideração quando nós fazemos uma atuação na parte criminal. Então, independente da condição financeira na parte criminal, porque aí nós estamos defendendo o princípio do contraditório e da ampla defesa, onde todas as pessoas devem ter esse direito garantido, independente da condição. Caso ele não constitua um advogado particular, essa defesa vai ser feita pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Então, no âmbito criminal, se o cidadão recebe, e aí somando a renda da família, só para reforçar, 5, 6, 7 salários, se ele não constituiu o advogado de forma privada, o salário não conta nessa hora. Ele pode usar a Defensoria. Pode usar a Defensoria. Isso é muito solicitado, doutor? Em várias oportunidades é muito solicitado também, porque, como disse, a necessidade aí é de que haja um devido processo legal rígido. Então, tem que haver a defesa por parte daquele que está sendo acusado de algum cometimento de crime. Então, em caso dessa natureza, caso ele não constitua o seu advogado particular, o próprio magistrado ele já encaminha esse processo para a Defensoria Pública para apresentação de defesa. Agora, eu gosto sempre também de ressaltar que a atuação da Defensoria, que antigamente as pessoas sempre lembravam da instituição justamente pela atuação na parte criminal, desconstruir justamente
ideia que, pelo contrário, a atuação, inclusive, da Defensoria, ela é muito mais na área civil. E aí a gente precisa aqui fazer esse recorte do que é civil, do que é criminal, né? O criminal fica um pouco mais fácil, que é aquela atuação em processos criminais. Então, a gente está falando aqui de TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, com crime de menor potencial ofensivo. Estamos falando aqui das ações criminais propriamente ditas, né? Alguém que está sendo acusado de um furto, de um roubo, enfim. E nós temos também a área civil, e a área civil é a mais abrangente. E aí são causas mil, né, doutor? São causas de toda família, de toda forma. Enfim, pensão. Isso, aí a gente vai ter casa de família, que aí a gente vai aqui botar o divórcio, ações de alimentos, execução de alimentos, união estável, enfim, uma gama de ações. A gente também vai estar falando aqui das ações de sucessão, que são aquele de inventário, né? O alvará, quando alguém deixa também algum recurso dentro de uma conta e há o falecimento da pessoa e aí os herdeiros precisam levantar aquela pequena quantia lá ou a quantia que esteja depositada, né? Tem um termozinho também interessante, arrolamento. Arrolamento. Que é uma ação, é um inventário, só que um inventário com a menor complexidade, que tem uma tramitação um pouco mais rápida do que o inventário. A gente também tem atuação no consumidor, que é muito forte, aí a gente engloba aqui questões de alguém que tem algum vício em algum produto, as pessoas que querem entrar com algum tipo de ação contra a saúde suplementar ali, contra o plano de saúde, para questionar, seja um procedimento, o valor abusivo. Nós temos atendimento também, que a gente utiliza lá o termo de que é na fazenda pública, que é um núcleo próprio de fazenda pública. E engloba também aquelas ações que são contra o Estado de Pernambuco, contra o município, ações das mais variadas ordens. Então, infância e juventude, núcleo de atendimento à mulher vítima de violência. Então, não é uma atuação tão somente para o autor do crime da violência, mas também um atendimento à mulher vítima de violência que tem tido uma expansão muito grande, não só aqui na capital, certo? Mas também na região metropolitana, e o Giro trata de todo dessa abrangência, né? Inclusive com o atendimento agora com equipes multidisciplinares. Psicólogo, né? Abrange outros setores. Isso, abrange outros setores, porque a vítima que chega à Defensoria Pública, ela já vem sofrendo esses atos, e aí ela precisa ter um atendimento adequado, com atendimento psicológico, com os encaminhamentos que são devidos, mas todo o atendimento ele é feito dentro desse próprio núcleo. Então, também se ela precisa de alguma atividade que é relacionada a outra matéria, no próprio núcleo que vai se resolver. Ela não precisa ficar se direcionando para outros núcleos ou outros setores da Defensoria para ter novamente que falar sobre o fato que ocorreu, relatar, né? Se revitimizar. Então, isso é importante que a gente coloque a informação para a população. Nesse caso, doutor, da violência contra a mulher, fala-se muito sobre essa porta de entrada. E aí, já indo para outros aspectos, por exemplo, as delegacias que recebem denúncias de violência contra a mulher. E aí, denúncias, né, de variados tipos, não só o feminicídio, não só o abuso físico, não é, a agressão, mas, enfim, outros vários tipos aí de denúncias que possam surgir. Todas as delegacias podem receber, mas existem as delegacias especializadas da mulher. E existem muitas críticas nesse sentido, não só aqui no estado, mas no Brasil todo, com o funcionamento dessas delegacias, que deveriam estar à disposição 24 horas por dia, 7 dias da semana, assim como uma própria legislação que foi sancionada pelo presidente Lula. Mas, dito isso, o que a gente escuta muito de mulheres que trabalham com essa pauta, com esse assunto da violência contra a mulher, é o seguinte, doutor, que deveria ser observado: como essas mulheres vão ter acesso aos serviços? Porque a mulher vai à delegacia, faz a denúncia, e aí ela vai embora, tá na rua, vai para casa. E aí eu quero entender isso, em que momento a defensoria chega? A mulher foi lá, fez o boletim de ocorrência. Esse defensor, imagino eu, não vai poder estar na delegacia naquela hora e estar lá fazendo um plantão 24 horas esperando as denúncias que vão surgir. Qual é a orientação para essa mulher? Ela saiu da delegacia, ela procura a defensoria. Como é essa dinâmica para garantir que essa mulher não corra o risco de sofrer alguma violência após a denúncia, doutor? Excelente pergunta, Natália. Lógico que a gente sabe que as estruturas, às vezes, não estão 100% em suas atuações.
né? Mas existe um trabalho em rede muito importante, então as instituições elas dialogam entre si. Existe o próprio programa de governo, né? Do Juntos pela Segurança, permite que várias demandas, várias situações que são postas no dia a dia, que temos que enfrentá-las, elas possam ser resolvidas numa mesa de diálogo e que as instituições elas interajam entre si para que essas soluções elas sejam não só enfrentadas, mas também solucionadas. E essa ação em rede permite com que a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Governo do Estado, aí eu incluo aqui as delegacias, né, possam entender qual é a dinâmica necessária. E nisso faz com que as pessoas que procurem, e aí eu não vou dar um aspecto mais amplo, que procurem esses serviços, eles também são direcionados, já tem um canal direto com a Defensoria Pública. Então, no caso em particular, mulher vítima de violência que chega na delegacia, ela está ali com o seu atendimento, ela já vai ter a oportunidade de fazer um link, um encaminhamento para a defensoria para atendimento. Delegado, essa pessoa que está ali, ela já recebe essa orientação, ó, disponibiliza o canal, o WhatsApp, a ligação, como é que é, doutor? Além de já ter o canal, nós temos inclusive espalhados os próprios cartazes para que possam ser feito o direcionamento mais adequado. Então, tem esse encaminhamento e pode ser feito via online, e a gente vai explicar também um pouco aqui como é que se dá o acesso aos serviços da Defensoria Pública, ou lógico também pode procurar diretamente a nossa instituição, de forma presencial. Aqui no Recife, doutor, fica qual o endereço da Defensoria aqui na capital? Fica na Avenida Manuel Borba, número 640, na Boa Vista. E as pessoas podem procurar o serviço da Defensoria, lá é a porta de entrada, então é o nosso primeiro atendimento. Lá nós já temos diversos núcleos de atendimento e pelo volume que nós recebemos diariamente dentro da instituição, nós também precisamos, e nós já temos também outra sede, certo? Que fica na Avenida Conde da Boa Vista, então é de fácil acesso, um corredor que é de fácil acesso à população, sobretudo aquelas que se utilizam do transporte público, que fica na Avenida Conde da Boa Vista, salvo engano, número 1540. Certo, o importante é buscar essa ajuda e que essa rede funcione, não é para esses casos, mas claro, para todos, só que são casos tão urgentes que a gente fica aqui pensando naquela mulher que pode estar nos ouvindo, nos acompanhando no YouTube, e vai que um dia precise, e vai que sabe de alguém que precisa, né, doutor? Doutor, para a gente seguir aqui ampliando o tema. O senhor falava sobre alguns pontos de endereço, aqui no Recife, Manuel Borba, Conde da Boa Vista, e as demandas, elas são tantas, o senhor... A gente conversou aqui, o nosso papo tá iniciando, mas já falou de tantas áreas que a Defensoria atua, que eu fico pensando o seguinte, como é essa estrutura hoje de trabalho? Quantos defensores atuam? Se os atendimentos são todos presenciais? Se existe uma gama de pessoas que está disponível na internet apenas para atender as pessoas? Como é hoje esse corpo de pessoas, de profissionais, de pessoal que está disponível para fazer esse atendimento aqui no estado e na região metropolitana? Hoje nós contamos com 314 defensores públicos, eles são espalhados pelo estado de Pernambuco naquelas localidades onde nós temos a atividade presencial, e aí é importante que se diga que hoje infelizmente nós não estamos com a cobertura 100% do estado de Pernambuco. Na presencial, né, doutor? Sempre no presencial, mas nas localidades que nós estamos é sempre de forma presencial. E aqui na capital nós temos a cobertura, nós também temos a cobertura completa na região metropolitana. Todas as cidades da região metropolitana, cada uma tem um ponto de atendimento. Cada um tem um ponto de atendimento, exceto antes no interior, que infelizmente ainda nós não temos em todas as localidades. Então são 314 defensores, ainda nós não temos a possibilidade de ter ainda um quadro próprio de colaboradores, mas nós temos as pessoas que colaboram com a Defensoria na forma de terceirização, certo? Não é um quadro efetivo, mas são colaboradores terceirizados, assim como também estagiários. Essa estrutura nos permite prestar esse serviço à população. Esse serviço ele é prestado de forma sempre presencial, tá? O que altera é a forma de acesso à prestação desse serviço. Então, as pessoas, e lá nós chamamos de assistidos, que são as pessoas que procuram o serviço da Defensoria. Essas pessoas elas têm duas formas de procurar o serviço.
elas podem ir de forma presencial ou através do nosso site. Elas podem ter um link que fica de fácil percepção, que é o agendamento, onde ela pode, já a partir dali, fazer uma interação com a Defensoria, para que possa buscar, ao final, o agendamento do seu atendimento. Então, ela pode procurar isso de forma virtual e de forma presencial. Otimiza, né, doutor? Porque às vezes você vai até o local, tem que ficar muito tempo esperando, tem muita gente, então você marca o horário, você vai chegar lá, vai ser atendido naquele horário. Isso. Se diga de passagem, hoje, por exemplo, na capital, 40% dos agendamentos, eles são feitos de forma virtual, o que diminui essa presencialidade, né, ajuda. dentro da instituição, né, evitando aquelas longas filas à espera. Né? Enquanto hoje nós temos esse percentual de 40% que já é importante para a instituição, a gente sabe que os outros 60% que procuram a instituição, eles também são muito bem atendidos. Temos uma estrutura adequada de recepcionar as pessoas. E para aquelas pessoas que querem ir de forma presencial, aí elas precisam procurar o site lá da Defensoria, os canais oficiais, o Instagram, né, para procurar saber quais são os endereços. Porque cada localidade vai ter seu endereço. Então, nas cidades da região metropolitana, que é a pauta principal, então, Camaragibe, Paulista, Olinda, Jaboatão, as pessoas podem ir no site, procuram o endereço, aquelas que querem ir presencialmente, e vai estar lá todo o endereço completo para que possam buscar a prestação desse serviço. Tem um contato geral, uma central, um número de telefone, por exemplo, para que a pessoa... Hoje é difícil alguém que não tem Instagram, né, doutora? A gente sabe que o acesso à internet ainda é difícil para algumas pessoas, em especial para aquelas pessoas idosas, que já estão com a idade um pouquinho avançada, mas todo mundo praticamente está na internet. Para esses casos bastante isolados, que não acessam a internet, tem algum número de telefone que a pessoa vai ligar e aí o senhor vai dizer, o pessoal da Defensoria vai falar, não, em Olinda o endereço é X, o horário é tal. Tem esse contato? E até boa pergunta. Cada localidade ela vai ter, inclusive, o seu número. E está, inclusive, dentro do site essa numeração. A gente não tem um canal único. Certo. Né? E contra esses canais, inclusive dentro do próprio site da Defensoria, nós também colocamos todos os telefones úteis. Que são, a pessoa às vezes está procurando o PROCON, está procurando o DETRAN, está procurando a Polícia Federal. E aí também nós municiamos dessas informações dentro do site, pela importância que o é. Mas as pessoas podem procurar, como eu disse também, a localidade do endereço da Defensoria em cada localidade, onde vai ter ali os canais, né, o e-mail também, que possa permitir esse contato. Hoje, o contato telefônico ele vem diminuindo muito, vem diminuindo bastante. As pessoas têm procurado efetivamente o site da Defensoria, até mesmo nós oportunizamos uma ferramenta em que as pessoas podem tirar suas dúvidas, certo? Independente de ir à Defensoria. Com uma ferramenta de inteligência artificial, você coloca lá, quero saber como... Eu ia falar divórcio, como me divorciar, mas aí o povo vai achar que eu estou querendo me divorciar, viu, doutor? Deixa assim. Estou querendo saber como discutir aqui a herança da família, dividir a herança. Aí o chatzinho lá vai dizer, passo a passo, procura ajuda assim e tal. Já vai dando as informações, quero saber a pensão alimentícia, eu quero saber o meu direito ao consumidor, qualquer tipo de matéria pode interagir através dessa ferramenta para que a pessoa tenha ali uma resposta e, lógico, se tiver alguma dúvida, ser encaminhado também para o seu agendamento e presencialmente ele vai ter esse atendimento na Defensoria Pública. Tudo bem. Doutor, tem algo que se fala, e aí, aqueles censos comuns por vezes da população, é algo que se fala assim a nível Brasil. Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas, e é coisa de tempo, viu? Falarem, por exemplo, alguém olha para o cidadão e fala, como é que ficou aquela sua causa, aquela sua bronca que você tinha lá, aquela compra que você fez e que não conseguiu devolver, estava estragado, enfim, tem várias áreas, usei aqui, por exemplo, a área do direito do consumidor. Aí alguém pergunta para a pessoa, como é que ficou? Conseguiu resolver na justiça? Teve o dinheiro de volta? Aí a pessoa diz, eu tinha um defensor público como advogado, eu acho que eu não recebi muita atenção, sei lá, talvez se fosse um advogado contratado seria diferente. Para algumas pessoas, existe uma certa desconfiança dessa amplitude, do acolhimento do defensor público, como se
gratuitamente, você não vai conseguir ter um bom atendimento. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, a confiança que as pessoas devem ter no defensor, precisando procurar a defensoria e nos falar sobre isso, sobre essa responsabilidade que o defensor tem com a causa do outro, independentemente de ser gratuito ou não. Eu vou ampliar, inclusive, essa pergunta, se me permite, Natália. Porque a Defensoria Pública, antigamente, isso a gente está falando de 2019, certo? Nós, inclusive, tínhamos estruturas que não eram as mais adequadas. Nós ocupávamos casas residenciais que eram adaptadas para atendimento. Eu fui certa vez em um local, doutor, fiquei até com medo, lá no sul, não foi aqui, mas a precariedade saltava aos olhos, é fato. Então, imagine alguém que procura, que já se encontra fragilizada, porque quem procura a Defensoria Pública, quem procura um advogado, ele já se encontra com algum tipo de problema. Além desse problema, ele também está numa situação de vulnerabilidade financeira, ele está com dificuldade. Imagina ele procurar e quando vê, ele está sendo atendido num ambiente que não é adequado. Então, por isso que eu estou alargando um pouco essa resposta. Hoje, a Defensoria Pública ela dispõe de locais de atendimento de forma muito mais humanizada, com uma estrutura muito mais adequada e que permite que o atendimento seja bem melhor na parte até mesmo de conforto. E isso faz com que a pessoa já comece a entrar no ambiente e diga, opa, aqui já está melhorando esse atendimento. É o acolhimento, a pessoa se sente abraçada, né, doutor? Porque está com problema, aí você não se sente bem, já dificulta a relação. E afora, para além disso, é importante que a gente deixe registrado que o atendimento, e aí a parte agora não só na quantitativa, porque a quantitativa é uma enormidade de processos e de atendimentos da Defensoria, isso tanto processos judiciais como também extrajudiciais, e se a gente tiver a oportunidade, a gente fala também dessa atividade extrajudicial da Defensoria. Apesar dessa quantidade de atendimentos que nós temos, nós estamos também trabalhando muito na parte qualitativa. Como é isso, doutor? A gente acompanhar os processos, né, para ter uma menor durabilidade dos processos, a gente observar os gargalos que existem dentro da Defensoria Pública, e isso deságua naquelas informações que eu prestei, de que hoje a Defensoria tem um índice de êxito nos tribunais superiores muito grande. Então, imaginemos aqui um assistido nosso que esteja, seja na capital, ou seja lá em Afrânio, em um município bem distante, ele está tendo o mesmo atendimento e o mesmo tratamento e a mesma qualidade na prestação do serviço, seja aqui em Pernambuco, no primeiro grau, que chamam, que é com o juiz, seja no Tribunal de Justiça, e seja no STJ ou no STF, inclusive obtendo êxito em sua demanda. Agora, a demora de um processo, às vezes, ele não pode ser atribuído, por exemplo, porque é o defensor público, é uma atividade que é gratuita, e eles vão fazer de qualquer jeito. Não me dá resposta, não fala comigo. Isso. Pelo contrário. E aí, hoje, pelo próprio sistema, e aí as pessoas podem ter acesso ao sistema, podem procurar a Defensoria também para saber o andamento do seu processo, ele, além de ter uma celeridade maior, né, existe uma automação hoje das atividades, mas às vezes depende muito de todo o conjunto, de todo um sistema de justiça, né? Depende se tem quantitativo de usuários, seja na Defensoria, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário, que permita aquela movimentação do processo, se a intimação foi adequada e saiu corretamente para outra parte. Então, tudo isso são fatores que podem fazer com que o processo ele demore mais. Sim, é uma cadeia, né, doutor? É todo não um sistema. Não depende só da Defensoria, tem que entender isso. Não depende só da Defensoria. Mas, lógico que todos os atos que são acompanhados pela Defensoria, a gente tem tido uma cautela. E seja em qualquer feito, seja criminal ou seja civil. Nós temos um monitoramento na área criminal. Em média, o processo fica na Defensoria Pública 21 dias. Então, o processo veio para a Defensoria, para algum ato criminal. A média é de 21 dias. Então, passou de 21 dias, provavelmente está tendo algum problema aí. Então, quer dizer, são processos que a gente consegue dar uma celeridade nele. Assim como também os outros demais, né, da parte civil, mas tudo depende, como eu falei, da devida intimação, do pronunciamento de todos no processo. Às vezes são vários autores ou vários réus,
tudo isso pode influenciar nessa durabilidade do processo, mas com a certeza de que não só em quantidade, mas também na qualidade, no acompanhamento, a Defensoria Pública teve um salto gigantesco em sua atuação, e hoje a gente permite nos dizer que, através do BI dos tribunais superiores, a gente tem um êxito muito grande em favor da população. Tem uma dúvida, doutor, e essa pergunta ela não coloca juízo de valor, se isso é bom ou ruim. Mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, a pessoa procurou a Defensoria Pública, deu-se início ao processo. Até o encerramento desse processo, vai ser sempre o mesmo defensor que vai cuidar desse tema, ou o defensor pode mudar ao longo do tempo, ao longo, né, da decorrência da tramitação do assunto? Muito bom. Em regra, são defensores diferentes. Certo. Porque a pessoa ela pode ser atendida, sobretudo capital, tá? Ela pode ser atendida pelo defensor em nosso núcleo, e depois o processo ele passa para a vara. E a gente tem que ter uma atenção, por exemplo, nas varas de família, que são a grande maioria das ações da defensoria, É o que mais como a gente já o pessoal falou, mais recorre, doutor. divórcio, alimentos, execução de alimentos, que é uma coisa que é também corriqueira. Nós temos já, a pessoa pode ter sido atendida por um defensor aqui no núcleo, mas na vara nós temos defensores próprios. Então, Entendi. aquele defensor é que vai acompanhar o processo do nosso Que aí assistido. você segmentou, teve a porta de entrada, mas depois segmentou o Isso. tema. Já na região metropolitana, da mesma forma, nós temos pessoas no núcleo e também colegas defensores nas varas, que são as unidades jurisdicionais. Então, caiu na primeira vara de família de Jaboatão, vai ter o defensor lá que vai acompanhar o seu processo. Às vezes as pessoas podem pensar, eita, mas eu comecei com um, estou com o outro. Como a defensoria, ela tem um princípio lá que chama da unicidade, né? Então, a defensoria, ela é representada pela defensoria. Pode ser Henrique Seixas, pode ser outro colega, Fernando Jordão, Gabriel, pode ser qualquer tipo de outro colega, Heloísa, enfim. Mas a representação é pela instituição Defensoria Pública, que é quem é intimada para a produção e a prática daquele ato necessário para o assistido. E é super importante explicar isso, porque as pessoas às vezes podem até pensar que pode existir algum prejuízo ao processo por conta de uma mudança, mas não. É uma prerrogativa, é uma forma de atuar da defensoria. Sim. Não é, doutor? Fique à vontade. Sem falar que imaginemos também aquele que está de licença, aquele que está de férias, então tem que ter uma substituição para alguém acompanhar, para que o processo justamente não tenha aquela demora. A gente precisa avançar com o processo dos nossos assistidos. Muito bem, tem que prestar contas, né, doutor? E, doutor, o senhor falava antes sobre o atendimento extrajudicial, que a defensoria também pode fazer à população. O que é um atendimento extrajudicial? Vamos dizer aqui, o atendimento extrajudicial é aquele que é fora da existência de um processo. É para que a gente evite, inclusive, a judicialização, evite a entrada de mais um processo. E aí, dentro desse processo, rápido aqui eu vou dizer, nós somos o maior cliente, por exemplo, do Tribunal de Justiça. Mais da metade dos processos que tramitam no Poder Judiciário, eles são oriundos da Defensoria Pública. Mais da metade? Mais da metade. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos tentar fazer com que outra cultura, que é a cultura da paz, a cultura da mediação e da conciliação, ela passe a imperar, né? E evitar de judicializar essas demandas para que um terceiro, que não sabe, por exemplo, a minha realidade, a sua realidade, decida a nossa vida, né? E que a gente possa construir uma solução dos nossos problemas. Então, para isso, nós criamos uma estrutura própria de mediação e conciliação. Então, nós temos, que lá nós chamamos de subdefensoria. É uma estrutura que é para acompanhar demandas de forma estadual, estruturando essas mediações e conciliações. Nós iniciamos logo, lógico, aqui na capital. Então, aqui na capital nós temos um núcleo próprio de mediação e conciliação, que faz o atendimento de todas as demandas, certo? Família, sobretudo de família, para tentar conciliar, mas nós expandimos para algumas áreas, certo? E quais foram as áreas? Nós temos hoje, por exemplo, a Neoenergia como parceira da Defensoria Pública para a tentativa de solução desses conflitos. Teve queda de energia na casa do cidadão e da cidadã, estragou geladeira, micro-ondas não funciona, aí tentou lá resolver quando a energia não conseguiu, procurou a defensoria e o defensor diz, rapaz,
dá início a um processo, vai ficar um tempão esperando. Vamos tentar resolver isso no olho no olho? É tipo isso, doutor? É tipo isso. É chamar as partes Uhum. para a mesa para tentar resolver, seja, por exemplo, algum que estragou, seja também algum auto que foi feito de infração, enfim, é chamar as partes, tentar dialogar e ali encontrar uma solução. Né? Até mesmo porque nós vamos ter a oportunidade também de conhecer como os fatos ocorreram, até para Claro. dizer, ó, esse aqui vamos para esse caminho, esse aqui vamos tentar, vamos entender que está correto desse outro lado, e se realmente não tiver essa conciliação, aí sim partir para outro momento. Isso nós fazemos com a Neoenergia, com a Compesa, né? Também temos a oportunidade de ofertar também exames de DNA. Então, aquelas pessoas que procuram a defensoria para investigar a paternidade. Então, tá lá, chega a mãe com o filho, diz que o suposto pai é fulano de tal. Para que a gente vai judicializar uma demanda de investigação que vai demandar tempo, Sim. vai demorar para marcar, aí marca-se uma audiência, depois na audiência se marca a realização do exame. Isso até o próprio seio familiar, ele já fica comprometido, pessoas, o desgaste. né, O que é que nós fazemos? Se já tem ali a indicação do suposto pai, chama também essa pessoa. Se ele quer e se submete à coleta do material genético, a gente faz a coleta dentro da defensoria. Aí, se não quiser, a gente não tem como obrigar a pessoa a fornecer esse material. Uhum. Mas pela experiência que nós temos, as pessoas têm submetido espontaneamente à coleta do material e aí num prazo de 35, 45 dias, o resultado chega, chamamos as partes, a gente abre o exame, visualizando ali que não é o pai, está resolvido, mas visualizando que ele ali é o pai biológico da criança, já se resolve a questão da paternidade. Então a pessoa passa a ter o registro do seu pai, passa a ter aquele direito também já a outras temáticas como direito sucessório e tudo mais, e resolve outras demandas. Pensão, guarda, visita, tudo se resolve, evitando a judicialização e resolvendo aquele conflito que pode se estender durante mais tempo. Isso nós tivemos a oportunidade de fazer um piloto na capital. Os exames de DNA já estão sendo expandidos para a região metropolitana e interior. Recentemente nós tivemos Surubim, Lagoa do Carro, diversas localidades que foram contempladas com essas ações. E em relação a uma expansão dessa mediação, nós iniciamos um projeto aqui no município vizinho, em Jaboatão dos Guararapes, com um núcleo próprio de atendimento para essas demandas de mediação e conciliação, e o que a gente espera que também surta o mesmo êxito que foi aqui na capital, para que a gente possa expandir por Pernambuco. Então, iniciamos Jaboatão, que é uma localidade com a população também muito grande. Mais de 600 mil habitantes, né, doutor? E que precisa muito dessa prestação de serviço, evitando, como eu disse, que a gente tem aí longos embates judiciais. Então, essa é a atuação extrajudicial. Tentativa de solução dos conflitos previamente. Além de outras ações que nós temos, casamentos comunitários, né? Atuação entre os defensores. E aí nós temos um núcleo de registro tardio, onde nós procuramos algumas demandas fora da defensoria para tentar regularizar um registro. Né? As pessoas, às vezes, tem gente que a gente consegue atender que tem 60, 70 anos e não tem um registro de nascimento. Quer dizer, a pessoa não existe na nossa sociedade. Isso nós ainda nos deparamos com isso e a gente precisa fazer esses atendimento à população de rua, enfim, a gente tenta resgatar a cidadania e fazer a inclusão social de nossa população. No passado a gente ouvia muito falar, doutor, pequenas causas. Vou para pequenas causas, é bronca pequena, não vou me estressar muito. O povo usava muito esse termo, pequenas causas. Eu não sei nem se isso é um termo jurídico ou se é algo que existe até hoje, mas esse trabalho extrajudicial funciona como se fosse uma pequenas causas. Como é que é isso? Porque o povo fica na dúvida. Nós ainda temos os juizados especiais. Certo. Né? São esses de pequenas causas. Que, inclusive, diga-se de passagem... Mas aí você tem um processo. Aí muda de patamar. Muda de patamar, é para você entrar com um pedido no juizado. Essa nossa intenção é evitar esses pequenos conflitos. Né? E que podem também ser grandes conflitos, sobretudo pela magnitude da temática que a gente está avaliando. E que pode desaguar em outras situações, às vezes um conflito entre vizinhos que pode ocorrer algum tipo de outra ação mais truculenta, imaginemos que isso pode ocorrer e ocorre.
É como se fosse uma solução das pequenas causas. É a gente trazer, como eu disse, as partes para que elas construam a solução dos seus problemas. Lógico, isso de forma mediada, certo? Nessa mediação, a gente também tem uma equipe que faz o atendimento de forma adequada para conduzir as partes para aquela solução. Nós tivemos também recentemente, infelizmente foi através de um convênio, mas nós tivemos a oportunidade de ter também psicólogos que pudessem fazer uma mediação desses conflitos, que às vezes não é nem uma questão jurídica. Isso. Às vezes é uma questão de ouvir. É o diálogo. Doutor? Porque você coloca, tem pessoas ali que são elementos neutros e que conseguem fazer essa ponte. E a dificuldade de dialogar é enorme na sociedade, né? Então você pensa, alguém que terminou um relacionamento e que precisa ver a questão da paternidade, por vezes não consegue sentar para conversar. Tem o tal do elemento neutro, vai ajudar. Então esse assunto do teste de paternidade que o senhor falou é muito importante. Tem muita procura, doutor? Tem muita procura. Infelizmente, nós temos que dizer que tem muita procura. Sim. Que o ideal é que não tivesse Claro. essa procura. Mas temos a procura. E, como eu disse, as pessoas se colocam na condição de espontaneamente realizar o exame. E tem tido também um êxito muito grande nas soluções desses problemas diários do cotidiano que ocorrem. Doutor, já estamos chegando ao final. Eu quero que o senhor reforce para a gente formas de contato, como acessar a Defensoria, endereço, para que o povo fique ainda mais informado. Mais uma vez, reforçar que a Defensoria Pública é uma instituição gratuita, que as pessoas têm direito e devem procurar. Elas podem procurar pelo site os canais oficiais da Defensoria, sobretudo o site onde vai ter o local de atendimento. E aquelas pessoas que quiserem podem fazer seu agendamento de forma virtual, através do site, ou pode também ir de forma presencial. E aquelas pessoas que estiverem com alguma temática de urgência, o atendimento é imediato. Certo. Então, as mulheres vítimas de violência, atendimento imediato. As pessoas que precisam de alguma questão relativa à saúde, né? Uma medicação, algo ali um procedimento urgente, uma Sim. internação, uma UTI. Então, de forma imediata. E o idoso também, que está de forma 5, imediata. 6 dias esperando uma vaga na UTI e não consegue, doutor. A gente ouve e falar disso com muita frequência. Pode procurar a Defensoria. Pode procurar a Defensoria. Inclusive, nós temos, dentro dessa atuação extrajudicial, também contatos com a Secretaria de Saúde para tentar resolver de forma consensual essa demanda, já solicitando, pleiteando que seja feito aquele internamento, aquele ato em favor do nosso assistido. E também tem tido muito êxito. Site da Defensoria, aqui no Recife, é na Manuel Borba 640, na Boa Vista, né, doutor? Para você chegar lá, caso não tenha feito o agendamento, chega no Porta de presencial. É de segunda a sexta, tem atendimento no fim de semana. No atendimento no final de semana, ela é feita em regime de plantão. Certo. Então, os plantões eles são divulgados também, tanto no nosso Instagram quanto no nosso site, e são feitos junto com o Poder Judiciário em conjunto. Perfeito. Doutor Henrique Seixas, defensor-geral, muito bom conhecer mais sobre a Defensoria, saber que o serviço está à disposição da população. Tenho certeza que a gente passou muita informação importante. Até a próxima. Até a próxima, eu agradeço a oportunidade. Fico feliz de levar essas informações para a população, principalmente no meio de credibilidade muito importante, e dizer que a Defensoria Pública estará sempre à disposição para o melhor atendimento da nossa população. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor. Faça uso, aproveite se você está precisando, procure a Defensoria. Gente, assim eu encerro o Giro Metropolitano, desejando para você um excelente fim de semana. Até o próximo sábado.